Bom, pessoal, vamos então começar aí o nosso webinar de hoje, né? Às 3 horas aqui pontualmente. Isso faz parte dessa semana que a gente está tendo aí de bastante conteúdo, né? Bastante conhecimento que a gente está compartilhando. Muitos aí que estão participando desde do primeiro dia, né? Então a gente teve portfólio, os 3 conceitos aí dos investidores, né? Ventilação ativa, Dynamic Peak Manager e automação integrada, que são conceitos muito interessantes para trazer esse diferencial dos investidores front, né? Por que os investidores conseguem gerar mais ao longo do dia, né? Ao longo do mês, ao longo do ano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas online, né? A gente já fez essa apresentação de manhã, foi muito bacana, tiveram algumas dúvidas bem interessantes, né? E assim a gente consegue concluir essa primeira semana aí de treinamentos, né? Bom, eu sou Daniel Lírio, para quem não me conhece, sou especialista da Fronius, estou trabalhando há 2 anos aí na Fronius, fiquei 1 ano e 8 meses no suporte técnico, então acredito que vai agregar bastante aí para essa apresentação, né? Tem nossos especialistas aí, o Ariel, o Vitor e o Thiago, o Adolfo, nosso consultor de vendas, e todos estarão aí disponíveis no chat, tá, para responder as perguntas que vocês forem enviando ao longo da apresentação. E no final a gente vai abrir aí para esclarecer alguns pontos que pode ser comum a muitas pessoas, né? Bom, vamos lá. Então, a nossa primeira ferramenta online que vai ser explorada aqui no treinamento vai ser o SolarWeb, tá? Então, é uma plataforma muito interessante da Fronius de monitoramento. Eu não sei se todos que estão assistindo conhecem a plataforma, né? Mas qualquer um que já trabalha com os investidores Fronius conhece com certeza. É uma plataforma gratuita de monitoramento, então ela pode ser visualizada tanto no computador como no celular, né, através de aplicativo. E ela vai trazer alguns benefícios interessantes para a sua instalação, como notificações e relatórios por e-mail, né? Tem um serviço proativo que eu já vou explicar um pouquinho mais à frente sobre os gráficos, né, que podem ser olhados no SolarWeb, visualizados. A gente também tem essa novidade agora de bateria e água quente, né? Então a gente consegue, através do SolarWeb, simular o uso de baterias, né, com os inversores híbridos, e a água quente também com um acessório, né, um equipamento da Fronius que é o OnPilot, que a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre ele numa outra apresentação. Você consegue também comparar suas instalações, criar uma rede de clientes, né, para te possibilitar novos negócios. Então, a gente vai ver como que isso é possível no SolarWeb. Ele é um hardware já integrado ao inversor, né, então isso já faz parte da solução dos inversores, já é uma placa que já vai em todos os modelos de inversor, e você pode sincronizar isso aí na rede do cliente via cabo, né, via Wi-Fi, dependendo da localização com o modem, para ter esses dados online no sistema. Existe um opcional que a gente sempre fala quando a gente fala de SolarWeb, que é o Smart Meter, tá? Esse opcional ele é comprado diretamente na Fronius, tem também os nossos distribuidores, e já vou explicar um pouquinho sobre ele. Então, esse software gratuito que vocês vão ter aí no site do solarweb.com, e multiplataforma que a gente fala, né? Pode ser utilizado também em tablets, enfim, smartphones. Bom, eu sempre brinco, né? Falar de SolarWeb e não falar de Smart Meter é igual falar do Rio de Janeiro e não falar das praias, né? Então a gente tem que falar sim do Smart Meter aqui um pouquinho. Especificamente sobre esse tema, Smart Meter, a gente tem salvo no nosso canal no YouTube um webinar só sobre Smart Meter, um webinar bem longo, inclusive. Vocês podem acessar lá no canal Fronius Solar, fica com 2 S mesmo, e tem a playlist Webinar do Brasil, tá? Então vocês podem acessar lá, todos esses webinars ficam salvos lá, tá bom? O que vem a ser o Smart Meter? Né? É um medidor bidirecional inteligente dedicado ao gerenciamento de energia. Ele se assemelha um pouco ao que o medidor da concessionária faz, né? Que é justamente analisar o consumo e analisar a geração de energia, né? Então, esse fluxo bidirecional vai permitir isso, para criar o que a gente chama de balanço energético, que aparece lá no SolarWeb. E uma função também interessante que você vai poder fazer com o Smart Meter é o Zero Feed-in, que está aí na última linha, que é justamente você não injetar nada na rede, tá? Então você pode ter isso aí, uma aplicação
geração remota, enfim, alguma aplicação específica que você não pode injetar na rede da concessionária, ou você não quer, né, enfim, aí depende da sua aplicação. Então, o Zero Feed-in ele vai ser um conceito bem utilizado aí no Smart Meter. Só é possível através do Smart Meter, tá? Bom, a gente tem alguns modelos de Smart Meter, assim, só para ficar mais claro para entender. Esses modelos do lado esquerdo, branco, são para redes trifásicas 380 volts, tá? Dependendo da corrente você vai escolher. Se for até 63 amperes é o modelo de cima. Acima de 63 amperes já vai precisar utilizar os T6, né, à parte, são comprados à parte, para correntes maiores que 63 amperes. Corrente esta da instalação, né? Corrente geral, você pode se basear no disjuntor geral da instalação. Bom, e na direita a gente tem esse modelo L, modelo preto, para redes trifásicas ou bifásicas 220, tá? Então, é legal comentar porque o Smart Meter ele sempre acompanha o padrão de entrada, né? Assim como ele fica lá do lado do medidor, né? Então, ou no quadro principal, enfim, depende de onde você vai instalar ele. Eu dou esse exemplo porque a gente teve um caso de um cliente que ele está usando um Eco, né, que é 380 numa rede 220 com um transformador. Então, no caso, ele não acompanha a tensão do inversor, ele acompanha a tensão do padrão de entrada da concessionária, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre Smart Meter, vocês podem mandar no suporte técnico, vocês vão ver também que no nosso aplicativo tem esse todo o conteúdo lá já. Bom, essa comunicação aí com o Data Manager que já é integrado é através de cabo, Modbus RTU 485, né? Então, vocês têm uma distância máxima de 300 metros para fazer essa conexão via cabo. E aí tem todo o passo a passo bem simplificado dessa conexão, né? E lógico, como eu falei, né, nesse webinar específico, a gente tem um white paper completo sobre Smart Meter, vocês vão ter todos os tipos de topologias possíveis, tá bom? Bom, voltando aqui sobre o SolarWeb, né, vocês vão entender mais à frente por que eu precisei falar um pouquinho do Smart Meter. A gente tem ali a questão do monitoramento, né, que é o seu foco principal, a análise, né, então a gente tem de fato esse serviço proativo aí, que é justamente nós, né, integradores, instaladores, enfim, especialistas, analisar as instalações, os gráficos, né, analisar um comportamento, por exemplo, de tensão da rede da concessionária, pode ser também acompanhar uma temperatura do inversor, né? A gente comentou sobre ventilação ativa, esse power rate, né, que é de desclassificação por temperatura. Você consegue analisar uma série de dados ali, combinar essas variáveis no mesmo gráfico, né? Então é uma plataforma completa, muito interessante. E com isso você tem aí, né, novos negócios previstos para a sua carteira de projetos. Você consegue monitorar todas as suas instalações através de uma única conta e atribuir para esses usuários, né, para esses clientes finais, cada instalação deles, né? Então você olha sempre todas, cada cliente olha as suas instalações, né? A gente vai explicar mais à frente como que a gente faz isso, né? E essas ferramentas novas aí de simulação vão prospectar também novos clientes para a sua empresa. Então você consegue fazer simulação de água quente, simulação de bateria. Então são novidades que estão chegando aí nessa plataforma que já é muito completa, né? O SolarWeb. Bom, aqui são alguns números, né, de curiosidade com a base de setembro do ano passado do SolarWeb. Então a gente tem sempre embaixo aí os dados do Brasil, vocês podem vendo aí, e em cima os dados globais, né? Então a gente tem aí mais de 35 mil instalações no SolarWeb, mais de 75 usuários por dia se cadastram lá no SolarWeb. Desde fevereiro de 2017 a gente já teve mais de 500 mil atualizações remotas, tá, de inversor. Já vou falar um pouquinho sobre isso. E esse dado aqui interessante que eu gosto de comparar, né, que é a quantidade de investidores por mês que são cadastrados na plataforma, cerca de 2.000, e a gente tem apenas 1.300 aí na média que fazem aquele registro do produto, que é a garantia. Então é quase metade, esse índice na verdade ele está subindo já um pouquinho. Então a gente quer reiterar esse conceito de sempre fazer o registro do produto lá no SolarWeb, mesmo que o sistema opere offline, tá? Você não precisa ter o sistema online na plataforma para solicitar a extensão de garantia e registrar o produto. Apenas com o número de série você já consegue fazer esse procedimento. Bom, aqui é a visão geral que a gente tem no SolarWeb lá, quando a gente tem o Smart Meter, enfim, a gente tem essas telas aqui.
Eu vou explorar um pouquinho cada uma delas, mas nessa parte aqui é sempre a parte de geração, balanço energético aqui no meio, né? À direita a gente tem os ganhos, né? Tanto em reais como em CO2, a gente tem alguns dados aqui interessantes. Uma foto da instalação que você pode atribuir, né? E aqui são dados de clima, né? Então você consegue extrair também, quando você cadastra lá o CEP da instalação, ele já puxa automaticamente. E até uma plataforma também proativa, né? Ou seja, teve um cliente que já ligou para a gente lá uma vez e falou assim: ah, aqui está um sol, não está gerando. A gente foi ver aqui que estava chovendo na região dele, né? A gente até perguntou e tal, e realmente estava chovendo lá, enfim. Então, serve também para a gente comprovar alguns dados aí da instalação, né? Bom, abrindo cada uma dessas telas, né, a gente vai ter o que nessa primeira parte? Tudo que os módulos geram de potência, tá? São dados instantâneos, o consumo em tempo real da residência, da instalação, né? E o excedente que está indo para a rede, ou quanto que está sendo puxado da rede, né? Se tiver um dia não muito bom para a geração. Então, ele vai trazendo dinamicamente esses valores aí de forma instantânea, né? E aqui a gente já tem previsto na plataforma, porque já é utilizado em outros lugares do mundo, a questão das baterias, né? Então a gente tem um percentual que elas estão carregadas, quanto de energia eu posso enviar para essas baterias já aparece aqui no SolarWeb também. Bom, aqui é a tela do balanço energético, então ele traz de forma absoluta aqui, né, quanto de energia foi gerada até o momento, quilowatt-hora, quanto de energia foi consumida. Lógico que essa diferença são os créditos que a gente obtém com a concessionária, tá? Então essa aqui é uma forma simplificada, tudo que eu gerei, tudo que eu consumi. Ah, mas eu quero saber quanto que eu consumi durante a geração, que é o que a gente chama de autoconsumo. Então você vai ter nesse próximo gráfico, essa análise que a gente tem aqui, justamente isso, né? Então, como o Vitor explorou ontem lá na apresentação de automação, a gente tem essa área branca aqui como consumo da rede, a área cinza aqui a gente chama de autoconsumo, a potência consumida durante a geração. Essa área verde é o excedente, né? Tudo aquilo que vai ser devolvido à rede, e a gente tem a energia total gerada, a soma desses duas áreas aqui de gráficos, né? Então é importante salientar que esse gráfico é muito importante para a gente conhecer o perfil de carga e o perfil de geração, né? Então a gente consegue explorar, encaixar, pô, eu acho que eu consigo pegar essa área verde aqui e destinar para uma bomba de piscina, destinar para alguma outra carga, então a gente consegue fazer isso já no Data Manager do inversor, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, é só assistir depois, semana que vem, que vai estar disponível lá, o webinar sobre automação que foi feito ontem, tá bom? Então vamos lá, aqui são as telas de ganhos que eu falei, né, que está em euro, mas pode entender em real, enfim. São dados, é sempre assim, né, é o dado do dia, o dado do mês, o dado do ano e aqui embaixo o dado total, né? Então, desde que essa instalação existe, quantos reais foram economizados. Isso ajuda muito ali a fazer aquela conta do payback do cliente, né? A gente analisar aí diariamente como que o cliente está salvando aí seu dinheiro, né? Bom, aqui também a parte de CO2, então vou ter alguns dados de toneladas de CO2, de árvores e de km de carro que deixou de rodar, né? Então são dados interessantes, dados de marketing, enfim, comerciais, que podem atrair também novos clientes, né? Bom, a gente tem dois perfis de usuários lá no SolarWeb, tá? Então isso gera muita dúvida, por isso que eu quis trazer para essa apresentação. A gente tem o perfil de usuário clássico, é aquele que se cadastra lá e não faz nenhum upgrade, né? Ele vai ter o quê? Ele vai ter como atualizar o inversor, vai ter como analisar os ganhos e tal, porém ele só tem 3 dias de histórico de geração. Então isso assim, para o cliente final, né, como um todo, já é suficiente, né? Porque ele vai olhar ali no aplicativo dele, aqueles gráficos de balanço energético e tal, então para ele já está legal. Mas você que é um instalador, um EPCista, enfim, um integrador, você consegue ter mais dados a monitorar quando você é um usuário premium, tá? Então essa função está gratuita no Brasil, não é nenhuma pegadinha quando a gente vai lá na loja e faz a solicitação, porque não precisa preencher nenhum dado de cartão, né, enfim. Então fica muito fácil fazer aí essa solicitação para se tornar um usuário premium, tá? Para quê? Para justamente você ter um histórico completo de geração, você tem todos os dados ali, né? E fica muito mais fácil acompanhar isso mais de perto com o seu cliente, né? Bom,
Aqui são algumas telas que a gente consegue obter no SolarWeb, né? No caso aqui uma geração de um dia, né? Aqui a gente tem uma visão já mensal, a gente consegue ver os dias que foram mais proveitosos aí do sol, né? Enfim, aqui já é pontualmente um dia específico, um horário específico de analisar uma potência, enfim, você pode puxar aqui no mesmo gráfico, como eu falei, outros parâmetros elétricos, né, para analisar, enfim, algum comportamento específico. E aqui a gente tem aquele balanço energético que eu comentei, né? Então a gente tem lá todos esses dados, a potência que foi para a rede, quanto que está indo para um pilot, por exemplo, aqui, o que foi consumido diretamente, qual é a previsão de consumo. Então tem todos esses dados aqui no SolarWeb, tá? Bom, aqui é o motivo no qual eu quis falar do Smart Meter, né? Então a gente tem esse tipo de instalação sem o Smart Meter, esse tipo de visualização, né? Então a gente só olha o que o inversor gera e essa curva lá de geração dele no dia, né? Então a gente não está olhando aqui o consumo, quanto que está indo para a rede, a gente só tem os dados aqui absolutos de geração, né? E quando a gente tem o Smart Meter, a gente já tem esse tipo de configuração que eu já mostrei. Então a gente vai ter ali o perfil de consumo, quanto que está indo para a rede de excedente. Observa que a gente vai ter muito mais detalhe, até para ajudar a monitorar se o que a concessionária está cobrando está certo, não está, comprovar esses dados aí com eles, né? Essa plataforma é licenciada aí pela Anatel, né? O Data Manager tem o selo, tem um código lá da Anatel, então fica muito fácil a gente poder utilizar essa ferramenta a nível de comprovação, né? Bom, eu trouxe agora aqui 4 principais conceitos que no suporte técnico a gente vivencia na parte do SolarWeb, né? As principais dúvidas dos clientes. Uma delas é essa parte aí de direitos, né? Que é a parte de permissões que a gente tem no sistema. Então, você que é instalador, você pode ter alguns perfis diferentes lá no SolarWeb, né? O mais comum é quem faz lá a instalação, automaticamente ele é o proprietário no SolarWeb, tá? E ele vai dar acesso ali ao cliente final como convidado ou como supervisor, tá? É importante observar que o proprietário de fato é o cliente final, lógico, né? Mas assim, a nível de monitorar o sistema, se o cliente não tiver muita instrução, utilizar as tecnologias, enfim, você pode ser o proprietário para ele, você pode até informar para ele, ó, vou te dar acesso aí para a instalação, para você olhar, porque na essência, né, a gente tem esse feedback dos treinamentos, a gente até brinca, que o camarada quer o quê? É chegar fim de semana lá com os amigos dele, tá lá no churrasco e mostrar quanto que o inversor está gerando, né? Então, isso ele já vai ter lá no aplicativo se você deixar tudo configurado para ele. Mas a gente sabe que tem clientes que são mais curiosos, querem estudar mais sobre o tema, querem analisar de fato, porque a gente entende, né, que é um investimento ainda relevante para você fazer numa instalação, numa casa, né? Então é bacana, às vezes, esse cliente querer ter isso de perto. Não tem problema, a gente não vai entrar em conflito com o cliente. Você, instalador, pode se tornar um convidado, um supervisor, enfim, e dar o acesso lá de proprietário ou supervisor para esse cliente final, tá? Lembrando que o que muda aí nesses perfis, né? O convidado, ele olha os dados lá de geração, ele não tem poder para mudar o nome da instalação, não tem poder para mudar nada lá no SolarWeb. O usuário, que é o supervisor, ele pode mudar o nome da instalação, pode mudar aquela foto de início que eu comentei, pode mudar o endereço e tal. Somente o proprietário pode excluir a instalação, tá? Então, tomar cuidado, já teve caso aí de cliente que o cliente final quis ser o proprietário, de tanto fuçar lá, ele acabou excluindo. A gente sabe aí, a curiosidade ela é muito grande nesse mercado, né? Então, tomar cuidado, conversar com o cliente, explicar sobre a plataforma, os acessos que ele quer ter, e é isso, não tem muito mistério não, tá? Como que a gente faz isso? Então, lá no SolarWeb, depois que você cria a instalação, você vai em direitos e adicionar. Então, você pode adicionar aqui o e-mail do cliente, lembrando que esse e-mail tem que estar previamente cadastrado no SolarWeb, tá? O segundo tópico aqui que eu vou trazer do SolarWeb é a atualização remota. Então, é um mecanismo bem interessante que a gente tem. Você pode fazer isso tanto para o Data Manager, né, que é o que a gente chama de fonte de dados aqui, e tanto para o inversor, Primo 8.2, por exemplo, número de série, você dá o comando aqui para atualizar o inversor, tá? Então, aqui do lado tem um arquivo de changelog, que a gente fala, né, que são as mudanças que ocorreram nessa atualização. Então, você vai analisar, né, por exemplo, teve uma atualização aí que foi feita para corrigir um parâmetro num código do setup de país lá da Itália, tá? Então, assim,
É necessário atualizar aqui? Não seria, entendeu? Então, é sempre usar aquela frase, né? Time que está ganhando não se mexe. Se o investidor está gerando, tá tudo tranquilo ali, não precisaria de uma atualização? Beleza, não precisa se preocupar, tá? Teve cliente que deu esse comando para atualizar, ficou offline e tal, ele teve que ir lá na instalação, era um pouquinho distante, para fazer uma correção por uma atualização que não precisaria ter sido feita, tá? Não estou dizendo aqui que não tem que atualizar, muito pelo contrário. Se a sua internet ela for bem estável, o sistema estiver rodando bem, você pode dar o comando aqui para atualizar sem problema nenhum. Porque o único problema que pode ocorrer aqui é se houver perda de dados na internet, né? Então, se der o comando aqui e ele vai jogar esse arquivo lá no Inversor ou no Data Manager, você perder essa comunicação, isso pode falhar, não vai acontecer nada demais, o Inversor ele volta a gerar na versão antiga, mas você vai ter que ir lá no local para voltar o sistema a ficar online e fazer as devidas atualizações, tá bom? Isso pode ser feito lá no pendrive também, você pode baixar o arquivo. Todas essas informações mais detalhadas podem ser solicitadas para o nosso suporte técnico, tá? Bom, legal. Falar um pouquinho agora sobre tarifas, né? Então, eu comentei que a gente pode ter aquelas telas de ganho no SolarWeb, né, em reais, e você vai simplesmente entrar aqui no SolarWeb em configurações, tarifas e cadastrar as tarifas aqui pertinentes ao período, né? Então, a gente sabe que tem reajuste aí da concessionária, enfim, às vezes é em outubro, às vezes é em janeiro, dependendo da região. Então, você pode colocar várias linhas aqui de acordo com os períodos daquela tarifa, tá? Então, é bem intuitivo fazer essa configuração aqui, mas você precisa fazer para poder aparecer aqueles dados lá na frente, porque às vezes o cliente liga e fala assim, ah, tá aparecendo R$ 0, né? Não gerou nada, porque não cadastrou nenhum dado aqui. Se você não quiser ficar preocupado de alterar todo ano, essa questão do reajuste, você pode já colocar um valor avançado aqui de ano, sei lá, 30 anos para frente, e depois ir editando se precisar. Você remove essa data antiga, né? Coloca lá de fato o fim, e o próximo período tem que ser um dia depois do anterior, para não dar conflito, tá bom? Exemplo, aqui termina 17 de março 17, você começaria em 18 de março 17 um novo período com um novo valor de tarifa, tá? Não se esqueça de marcar aqui os inversores que envolvem essa tarifa nova, tá bom? Legal. Terceiro tópico aqui, o quarto, desculpa, né, e o último, é sobre garantia, tá? Então, como eu comentei, você pode ir lá no SolarWeb fazer o registro do produto, solicitar a extensão de garantia com um simples clique lá que você vai fazer. Se já tiver cadastrado no SolarWeb, ele já aparece essa tela com o modelo, o número de série, tudo já vem preenchido. Você só dá o comando lá para solicitar a extensão de garantia. Uma vez solicitada, você tem um relatório aqui, né, o certificado de garantia, já carimbado aqui pela Frones, enfim, esse documento é o que é válido para você ter a sua data aí de 7 anos, né? Então, a gente tem 2 anos iniciais, 5 anos de extensão gratuita solicitadas no SolarWeb, né? Então, você vai ter aqui a sua garantia de 7 anos indicada as datas dela de vencimento aqui, por número de série, tá bom? Legal, então sobre SolarWeb a gente vai encerrar por aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre o aplicativo do suporte técnico, tá? Então esse aplicativo ele foi lançado no ano passado. É um aplicativo bem interessante, ele é offline, vocês podem baixar aí na loja de vocês do celular. Ele não tem a ver com o aplicativo do SolarWeb, tá? É um aplicativo voltado para suporte técnico, porque justamente ele vai trazer o que aqui, né? Bastante curiosidades, dúvidas sobre instalação, comissionamento. Tem o link de todos os webinars salvos aí da Fronius, catálogo, certificado, guia rápido. E é um aplicativo feito para o Brasil, né? A gente mostrou isso aí para alguns colegas da Fronius de outros lugares do mundo. Eles ficaram simplesmente maravilhados com essa inovação que a gente trouxe aí para o mercado, né? Então, os nossos parceiros também ficam nesse aplicativo. Então, você tem uma lista dos distribuidores, dos FSPs também espalhados pelo país, né? E ele é multiplataforma, né? Desculpa, multiplataforma. Ele está disponível para iOS e para Android. Ele é para smartphones, né? Então você pode baixar aí no seu celular. Eu vou deixar essa tela agora aqui para vocês escanearem esse QR Code para baixar o aplicativo. Quem não quiser escanear, é só escrever na loja Fronius Instalação e Suporte. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Só um momentinho, por favor.
Nossa, isso aí. Inclusive, reiteramos aí essa ideia de beber água é muito importante nesse período, né? Então, façam isso também. A gente fica, às vezes, o dia todo aqui ligado no computador, mas tem que seguir os bons costumes aí, né? Bom, então vocês podem baixar esse aplicativo para a gente fazer algumas simulações aqui durante a apresentação. Então, a gente trouxe aqui já algumas telas do aplicativo, né? Uma interface bem amigável, então vocês conseguem, por exemplo, nessa tela inicial de acesso rápido, buscar algum status que pode estar ocorrendo no inversor, né? Então, a gente fez um exemplo aqui do inversor primo, né? Então, você clicou ali na escolha do inversor, escolheu o modelo primo, ele volta para a tela inicial. Você vai colocar ali um status. Eu dei o exemplo aqui do 475, você aperta no verdinho aqui para dar OK, e ele vai puxar essa tela aqui, né? Então, aí você vem buscar por código. Uma vez que você buscar por código, ele vai mostrar qual é a descrição desse status, no caso aqui é baixa isolação DC, e um passo a passo para você tentar solucionar esse problema, né? Então, verificar o sistema de aterramento, verificar se os polos, né, estão aterrados, enfim. Então, aqui, que não deve estar aterrados, né, para esses inversores novos, né, stream, enfim. Então, aqui você vai ter todo esse passo a passo, a gente vai deixar essa árvore aberta aqui, né? E você consegue já ter um serviço proativo também. Às vezes, o instalador ele liga lá para o suporte técnico, para tirar uma dúvida que já pode estar aqui no aplicativo, né? Por isso que a gente desenvolveu isso, buscando essas informações que a gente coletou no suporte ao longo de uns quase 5 anos aí que a gente começou o nosso suporte no Brasil, né? 4 anos atrás. Bom, você voltando lá para a tela inicial do aplicativo, né, e descendo lá, tem o FAQ, que é uma parte que eu particularmente acho bem legal, que são perguntas e respostas que a gente já trouxe também por esse know-how aí do suporte, né? Então, falando do SolarWeb, a gente vai abrir aí o SolarWeb, as dúvidas, né, principais, e uma delas é justamente a que eu comentei lá, né? Como eu adiciono acesso para o cliente ou outro usuário. Então, aqui a gente vai explicar onde você vai lá no SolarWeb para fazer essa alteração. Ou seja, é uma plataforma, um aplicativo bem interessante que você consegue resolver todos os seus status aí que podem ocorrer no inversor. Você consegue visualizar as perguntas. Aqui do lado a gente tem os guias rápidos, que são todos os white papers, todos os tutoriais do suporte, todos os guias. Então, tudo que a gente acaba mandando ali no dia a dia do suporte, o time do suporte manda, está aqui, entendeu? Então, nem sempre é necessário entrar em contato com o suporte. Então, aqui do lado você tem os modelos dos inversores. Se você clicar em Primo, ou Simo, Simo Brasil, você vai ter o datasheet, o catálogo, manual, todas as informações estão aqui, certificados, entendeu? Então, isso vai trazer muita facilidade no dia a dia na sua instalação. Lembrando que esse aplicativo ele é todo offline, por isso que ele é leve aí, vocês vão ver, acho que tem 12 megas, se eu não me engano, é bem pequeno mesmo. O que vai mudar o online dele? É quando você tiver que baixar algum documento ou acessar algum link do YouTube, né? Lógico. Então, assim, você pode deixar também, nessa parte aqui de favoritos, disponível offline o arquivo, em PDF, por exemplo. Eu quero deixar todos os manuais aqui offline. Então, você clica em favoritos, quando você estiver dentro lá da aba do arquivo, e ele deixa offline essa seção. Igual a gente deixa ali sistemas de nuvem que a gente tem offline, ele vai comer, né, um pouquinho da memória do aparelho, porém, você tiver uma situação offline, você não vai ficar na mão sem ter um arquivo ali na hora, né, um documento, tá? Bom, passando para a nossa última plataforma, não menos importante, a gente vai falar do Solar Configurator, tá? Que é uma plataforma muito interessante sobre o dimensionamento prévio aí do seu sistema, tá? Uma plataforma online da Fronius. Então, lá dentro do SolarWeb, vocês podem clicar no link lá, Solar Configurator, que aparece lá embaixo, numa barra, ou digitar no Google Solar Configurator, já vai ser o primeiro link, tá? Então, o que o Solar Configurator ele vai reunir? Ele tem um banco de dados muito grande, a nível mundial, né, de todos os fabricantes de módulo, né? Tem, lógico, somente os inversores da Fronius, e você consegue simular é, o teu string, né, o teu arranjo, se está compatível ou não com o teu sistema, tá? Lembrando que ele não vai fazer aqui uma análise de você ter que inserir informações muito específicas de projeto, como orientação, direção dos módulos, região, né, para pegar lá os índices, não é isso. Ele é
basicamente uma validação do arranjo, né? Dentro desses limites do inversor, limite de tensão, limite de corrente, tá? Isso porque, né, a gente sabe que nem todo distribuidor ele se preocupa em montar um kit que vai ser coerente, né? Às vezes ele coloca uma quantidade de módulo que não é um valor múltiplo para você montar ali, por exemplo, num eco que só tem uma MPPT, a quantidade de strings idênticas, né? Então, nesse software aqui você vai poder fazer essa simulação. Então, como que ele funciona basicamente, né? Então, essa primeira coluna é dos módulos. Então, você vai inserir lá o fabricante do módulo, o modelo, né, desse módulo, a definição da quantidade de módulos por MPPT. Então, você pode até deixar esse valor em branco aqui, porque quando vocês deixam em branco, ele já traz todas as opções, já vou mostrar mais à frente, mas se quiser preencher também, se ficar em vermelho é porque ele diz que não é possível fazer com essa quantidade de módulos, né? Aqui são dados de temperatura que vão trabalhar diretamente ligados aí à tensão da string, né? Então a gente sabe que quanto menor a temperatura, maior é a corrente, a tensão que pode chegar, aquela tensão de circuito aberto, né? Então colocar sempre valores coerentes aí com a sua região, né? A temperatura mínima que pode ser atingida aí, para não ultrapassar aqueles 1000 volts do inversor, por exemplo, numa situação de inverno que não foi prevista. E ao mesmo tempo também essa parte de temperatura elevada, colocar um valor coerente que acontece no local, respeitando, lógico, né, os limites de temperatura que o módulo pode receber, para também não dar uma tensão muito baixa na string, né? Então a gente sabe que o eco ele funciona a partir de 650 volts, então dependendo da temperatura que é colocada aqui, às vezes um arranjo ali com uma quantidade X de módulos pode não ser aceita, né? Então, fiquem atentos a todas essas variáveis aí na hora de preencher o seu projeto, né? Bom, a segunda coluna é a dos inversores, então a partir do momento que você escolhe o Brasil como país, já vem todos os inversores que são comercializados aqui, e a novidade é que a gente já tem nessa plataforma os inversores Tauro, que serão lançados esse ano aí comercializados, e o Gen 24, que são os inversores híbridos, tá? Então, já consegue fazer simulações. Tem um instalador que eu dei um treinamento lá na Bahia que ele já está utilizando essa simulação com o Tauro para justamente quando tiver o produto disponível no mercado, ele já sabe quantas placas ele vai poder usar, ele está dimensionando lá uma usina, né? Então, para quem não sabe, a Frons ela vai lançar esse ano um inversor de 50 e de 100 kW, tá? Também vão assumir o overload lá de 50% a mais. Então, você pode, no único inversor, aplicar 150 kW de placa, né, de módulo. Então, você já consegue fazer essa simulação aqui no Solar Configurator, tá? Aqui você vai escolher de fato ali o modelo do inversor, a sua potência, né? E essa faixa de potência aqui, é bom destacar isso pelo seguinte, né? Conforme o Ariel comentou lá bastante na quarta-feira no treinamento, no webinar, né? Então a gente tem aí 50% de overload nos inversores da Fronius, né? Só a particularidade aqui para o Simo Brasil e para o Eco 27, que é de 40%. Então, esse valor de 120 que vem pré-configurado, você pode mudar para 150 ou para 140, para justamente ter ali o máximo de arranjos possíveis nos inversores, né? Bom, essa terceira coluna você pode preencher dados do teu projeto, como o nome, né? Como ele vai gerar aqui um relatório, é legal você colocar o nome, enfim. Por enquanto não está aplicável essa questão de armazenamento, mas você pode simular também, se vai ter bateria ou não tem problema nenhum, tá? Mas no Brasil a gente ainda não comercializa. E aqui o consumo anual também, para ele traçar algum perfil ali de carga dessa instalação e o tipo dessa instalação, né? Se é uma residência, se é uma empresa, enfim, tá bom? Bom, esse é o resultado final dessa busca, né? Então aqui tem um exemplo para um inversor primo de 3 kW, né? Então foi preenchido ali um modelo de módulo, um fabricante, e a gente tem o seguinte, ó, lembra que eu falei lá atrás para não precisar preencher o número de módulos? Justamente porque ele vai te trazer já essa informação, ou seja, para esse módulo que foi escolhido, para esse inversor, a gente tem de 11 a 16 módulos aqui de opção, tá? Então, 11 porque passou aqui a tela, mas a gente sabe que com dois módulos, 80 volts, já consegue startar um primo, né? Mas aqui ele já trouxe alguns dados mais para frente. Ou seja, a gente consegue analisar em cada coluna aqui qual é a melhor situação do meu arranjo. Aí às vezes já surge uma primeira pergunta, né? Qual a situação aqui é a melhor? A melhor
é que vai dar para fazer na instalação, depende do telhado, né? Esses de cima para baixo, eles tendem a ter um rendimento um pouquinho melhor, porque aí já entra no conceito de você encher mais a MPPT, né? Jogar mais potência numa única MPPT. E quando você trabalha a partir de 50% da MPPT, esse rendimento dela é quase que máximo, né? Então você pode também analisar sempre de cima para baixo e verificando a tua disponibilidade, né? Por exemplo, se eu usar aqui 16 módulos aqui nessa aplicação, eu vou estar com 41% de overload, ele mostra aqui, né? Esses dados, por enquanto, porque tem a ver com bateria, vocês podem ignorar, tá bom? E aqui ele vai dar as opções, ó, por exemplo, posso pôr 16 módulos aqui na MPPT1, por exemplo. Então, sempre que tiver o A e o B aqui, até mudou para PV1 e PV2 agora, se vocês olharem lá no Solar Configurator. Enquanto eu estou falando aqui, se vocês quiserem abrindo a plataforma, tá aí fazendo os testes também, é legal, tá? Que a gente vocês podem até já ir utilizando aí, tirar algumas dúvidas com o nosso time que está aqui no chat, tá bom? Então, por exemplo, né, eu não tenho 16 módulos para pôr não tenho espaço para pôr 16 módulos aqui nessa face de telhado. Tudo bem, você tem 11, coloca 11 e 5, ou coloca 10 e 6, 9 e 7, enfim. Tem várias possibilidades para essa quantidade de módulos, tá? Isso tudo está considerando já os limites do inversor, de tensão e de corrente. Então, você não precisa ficar preocupado saber se vai dar certo ou não. Se está aqui no Solar Configurator, é porque vai dar certo. Aí aqui ele escolheu esse exemplo aqui, que está em azul, né? Que é o quê? Colocar dividido, né? 8 módulos na MPPT1, 8 na 2 é pensar como se fosse um telhado leste-oeste, que é uma solução bem comum aqui no Brasil, né? Então, o que a gente vai ter aqui como escolha, né? Quando você clica aqui nessa opção que você quer definir, ele vai te trazer essa tela aqui, ó, que é justamente um resumo da sua escolha, né? Ou seja, minha MPPTA, né, o PV1, enfim, vai ter lá 8 módulos em série. Aqui são os parâmetros elétricos dessa string, né, desse arranjo. Então, você vai ter a corrente baseada nos 25 graus, né, a tensão, a potência. E lembra que eu falei lá do menos 10, ou 80, ou 70, enfim, você tem aqui os dados também nessas situações aí de circuito aberto, né? Então, isso vai fazer com que ele valide ou não o seu arranjo. Se tiver mais que 1000 volts aqui, ele nem dá essa opção lá. Estou falando aí de uma situação de você utilizar 22, 23 módulos em série, ele já vai te dizer se vai poder ou não, tá? E aqui foi duplicado, né? Então você vai ter idêntico aqui essa string que vai para MPPT1, você vai levá-la também para MPPT2 aqui. E você pode gerar um relatório no final, tá? Então você pode clicar aqui nesse botão vermelho, criar relatório, ele vai te gerar um relatório em PDF com todos esses detalhes e essas informações que foram preenchidas, tá? Lembrando que esse documento ele não é um documento de projeto especificamente, né? Você tem que fazer ali realmente uma simulação em algum software específico, mas ele pode compor o teu databook, a tua pasta aí de documentos, que é uma informação relevante, né? Uma validação da Fronius de que esse arranjo escolhido vai funcionar no inversor, tá? Bom, basicamente era esse conteúdo que eu queria trazer para hoje, essas três ferramentas online aí da Fronius. Estou vendo que o pessoal está interagindo bastante aqui no chat, nossos especialistas estão respondendo algumas perguntas, né? É muito bacana isso. Eu vou deixar aqui os contatos do nosso time de marketing, tá? Se vocês precisarem sugerir algum tema que não foi abordado ou até tirar alguma dúvida, vocês podem mandar para esse canal, tá? Esse é o nosso canal aqui embaixo também do suporte técnico, como eu falei aqui o e-mail que eu ia mandar para vocês, e o nosso time de vendas também. Então, procurem mandar as suas dúvidas focadas aí em cada área, né, em cada sessão específica aí da Fronius, e a gente encerra aqui então a nossa semana de bastante treinamento que a gente teve desde segunda-feira. E aí você deve estar se perguntando, né? Pô, legal, o pessoal fez bastante apresentação, como é que vai ser semana que vem? Pois é, semana que vem a gente vai ter uma novidade bem interessante, que é uma semana de convidados que a gente vai trazer aí nas apresentações, né? Então a gente vai ter segunda, quarta e sexta, treinamentos de manhã e à tarde, como a gente tem feito às 10 e às 15 horas, né? Então, nesse primeiro dia, segunda-feira, a gente vai trazer a K2, a Vivian, ela vai apresentar para a gente aí uma ferramenta nova, uma ferramenta que integra a parte de estruturas com o Solar Configurator, que eu acabei de mostrar.
Então, é até uma novidade para a gente da Fronis, eles estão com essa ferramenta aí. A gente quer saber como que isso vai funcionar, como que a gente pode simular também as estruturas na hora da gente escolher lá o kit fotovoltaico, né? Na quarta-feira a gente vai ter o pessoal da BYD fazendo uma apresentação bem bacana sobre baterias e baterias que vão ser aplicadas nos inversores da Fronis, os inversores Gen 24. São essas soluções híbridas que a gente vai trazer para esse ano. E na sexta-feira o pessoal da ProAlto vai trazer bastante conteúdo sobre proteção de sistemas fotovoltaicos, né? Principalmente falar sobre DPS, quais são os requisitos para instalar um DPS adequado, o que a norma exige, né? E falar um pouquinho sobre essa instalação de DPS, manutenção, principalmente porque a gente sabe que na linha Eco e na Cimo Brasil 15, a gente consegue instalar os DPS dentro do inversor, né? Esse conceito de string box integrada, né? Então a gente consegue explorar bastante esse conteúdo aí na sexta-feira. Bom, eu vou deixar agora o momento aqui de chat para a gente tirar dúvidas com os nossos especialistas, tá? Todos estão online agora. E vou deixar também o áudio aberto aí para o Ariel. O Ariel vai fazer aí uma observação para a gente aí. Daqui a pouco a gente volta. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal. Só queria pontuar aí, Daniel, que essas ferramentas aí que você apresentou para o pessoal, vale lembrar que assim, são ferramentas que contribuem demais, tanto para a eficiência do seu sistema fotovoltaico, como também como um diferencial, tá? Para você, como instalador, para a sua empresa, oferecer para os clientes. Né? Então, o Daniel mostrou ali anteriormente a importância de você, por exemplo, no SolarWeb, criar um cadastro como proprietário, como supervisor, e criar essa rede de clientes. Tá? Então, você, assim, o simples fato de ter um monitoramento e visualizar a instalação do cliente, isso vai te permitir, te abre a possibilidade de novos negócios, tá? Uma questão de, por exemplo, aumentar o sistema, verificar como que está o consumo desse cara, né? Até oferecer, porventura, uma manutenção, você enxergar que, de repente, os módulos não estão mais performando, né? O sistema não performa mais como na época que você fez a instalação, assim como o Solar Configurator, Smart Meter, o próprio aplicativo, né, offline, tá? Para você tirar dúvida em campo, tá? Então, assim, a Fronius contribui demais, ela entende os problemas dos instaladores, né? E por isso mesmo ela quer ficar do lado de vocês, tá? Então, ela quer ouvir o que os instaladores têm a dizer e a gente trabalha para melhorar isso, tá? E um ponto importantíssimo dessas três ferramentas é 100% gratuito, tá? Então, são ferramentas destinadas a vocês gratuitamente. Né? Então, assim, a gente não cobra nada por elas, tá? Então, é importante a gente valorizar esse tipo de ações que a Fronius tem, né, como uma das pioneiras aí no mercado fotovoltaico do Brasil, tá? E a gente está aqui para ajudar, beleza? Só pegando o gancho, Daniel, eu vi que, assim, tem muita gente perguntando a questão dos inversores híbridos. A gente já respondeu online, mas continuam vindo dúvidas a respeito desse tema, tá? Vamos lá. Pessoal, só queria deixar isso bem claro, até peço a atenção de todo mundo para que, enfim, as dúvidas não continuem se repetindo, tá? O problema dos inversores híbridos hoje no Brasil é uma questão de normalização. Tá? Não existe norma definida, norma específica para inversores híbridos no Brasil, como existe fora do Brasil. Tá? Por essa razão, nós não temos e não podemos instalar um inversor híbrido por enquanto no país. Ok? Então, caso você faça um projeto, tá? Que prevê, assim, que preveja o uso de baterias, tá? E mandar para a sua concessionária local homologar esse projeto não vai passar, tá? Porque ele não tem certificação e não tem norma,
ok? Ah, mas o Inmetro? Ok, o Inmetro ele é responsável por uma certificação de inversores on-grid, tá? E a certificação somente de baterias e de módulos, não de um sistema híbrido, tá? Então, hoje você pode trabalhar com um sistema off-grid e com um sistema on-grid. Híbrido, né, ou seja, a soma dos dois não é possível, ok? Por enquanto, não é possível. A nossa ideia do GEM 24. Tá? Esse é um inversor que será lançado agora fora do país, né? Então, os principais mercados para inversores híbridos é a Austrália, a Alemanha, a Áustria, existem alguns outros países da Europa que já trabalham, tá? A Fronius já possui essa tecnologia há mais tempo, a gente só vai renovar a nossa linha, tá? Com algumas novidades. Mas a gente tem a intenção de trazer esse produto no segundo semestre, porque a gente entende que possivelmente a norma já vai estar pronta e já vai ter certificação suficiente para isso, ok? Então, assim, a gente tem esse discurso do segundo semestre porque o produto vai ser lançado agora, tá? E aí, qual é a previsão para chegar aqui? Segundo semestre, tá? A gente não sabe ainda se no início, no meio, no fim, a previsão é o segundo semestre, por conta de tudo que está acontecendo hoje no mundo, a gente não tem a data exata, esses produtos vão vir para cá, mas a gente vai ter que trabalhar em conjunto com a norma, ok? E a questão das baterias, a Fronius não fabrica baterias, tá? A Fronius ela vai trabalhar justamente em parceria com a BYD, tá? Então vocês vão poder, na semana que vem, assistir esse webinar junto comigo e com o Marcelo, da BYD, falando justamente sobre esse tema, tá? Onde eu encontro os links do webinar? Fiquem atentos aí à nossa página do LinkedIn, tá? Da Fronius, a nossa página no Instagram e nos principais grupos aí de energia solar. Um encaminha para o outro aí os links, mas fiquem atentos aí, pelo menos no LinkedIn, que a gente vai publicar todos os links, tá ok? Obrigado, Daniel. Ariel, muito bacana, legal aí pela participação, obrigado por reiterar esses conceitos aí pra gente, né? Eu vou abrir o áudio aqui para o Vitor Vone, acho que ele quer fazer também alguma observação. Beleza, Daniel, obrigado aí pelas informações. O pessoal está contribuindo bastante aí no chat, a gente está respondendo várias perguntas, né? Todos os pontos que vocês ressaltaram aí são muito importantes mesmo. E o pessoal está perguntando bastante aqui sobre o Smart Meter, né? O Smart Meter, ele já está disponível no mercado, já faz algum tempo aí, tá? Vocês podem consultar os distribuidores, vocês podem consultar a própria Fronius também, quem tiver interesse, tá? É um equipamento já de mercado, tá? E aí o pessoal tá questionando aqui, né, como se a gente pode passar mais informações do Smart Meter e tal. Claro, a gente pode, vocês podem entrar em contato com o suporte técnico também, que o Daniel colocou aí, o contato, ou com o próprio marketing da Fronius. E eu recomendo, tá, que vocês acessem o nosso canal do YouTube, o canal do YouTube da Fronius, Fronius Solar, tá? Lá tem uma playlist, o Daniel já ressaltou isso, mas é sempre bom falar novamente, né? Colocar aqui para vocês. Tem um webinar só do Smart Meter, onde a gente dedica o webinar inteiro para o Smart Meter e aí fala opções de configuração, como que você pode utilizar, dá exemplos de aplicação, as informações que ele leva lá para o SolarWeb. Então, eu recomendo vocês buscarem informação também no canal da Fronius, tá? Para quem ficou curioso aí desse equipamento, que realmente é um diferencial, né? Para as instalações, você saber o que está sendo gerado, você saber o que está sendo consumido, né? Isso é bastante importante, né? Até vai na linha do que o que a gente apresentou no webinar de ontem, né? Que foi de automação, gerenciamento inteligente aí de cargas, tá? Beleza, obrigado, Daniel. Vou voltar aí para você. Obrigado. Legal, Vitor, obrigado. E só para terminar essa questão do Smart Meter aí, né? O Marcos perguntou aqui se basta um na
instalação, é um para cada inversor, né? Enfim, na verdade você vai colocar um para a instalação como um todo, né? E você tem aplicações também em ramos de consumo, que a gente chama. Você pode colocar para determinadas cargas outros smart meters, né? Eles podem trabalhar como mestre e escravo. Mas como o Victor falou, acessem lá o webinar sobre smart meter ou também no aplicativo lá na parte de guias rápidos, né? Tem um documento bem completo explicando todas as aplicações aí do Smart Meter, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só, né? A gente vai voltar então, como eu deixei a tela novamente que o pessoal pediu aqui semana que vem com esses temas, né? Então fiquem ligados aí nas redes sociais da Fronius e tenham todos aí um ótimo fim de semana. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.